tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula sobre parnasianismo. Galera, na aula de hoje, na videoaula de hoje, vou explicar para vocês o que foi o parnasianismo, né? Essa escola literária que surgiu no século XIX, juntamente com realismo e naturalismo, ok? Meu nome é Célia, sou professora de língua portuguesa. Estou aqui para explicar isso no nosso canal A Língua que Você Fala. Como eu disse, o parnasianismo, assim como o realismo e o naturalismo, eles surgiram na França na segunda metade do século XIX. No Brasil, ele chega em 1880. Qual foi a ideia dos poetas, adeptos ao parnasianismo, que criaram o parnasianismo? A ideia deles era também reagir ao romantismo. Assim como naturalismo e realismo fizeram, os parnasianismos também, eles quiseram fazer uma oposição grande ao romantismo. Por quê? Porque o romantismo exaltava, o sentimentalismo, por amor eu até morro, E esse pessoal não, o pessoal do parnasianismo, eles já valorizavam a ciência e valorizavam a filosofia positivista. Por quê? Porque a ciência, ela é aquilo que pode ser comprovado. A ciência, ela é exata, as ciências, ela não tem nada a ver com sentimentos, ou é ou não é. Então, como os poetas românticos, eles cultuavam o exagero de sentimentalismo nas poesias, nos poemas, os poetas parnasianos fizeram essa reação, criticaram principalmente isso, o exagero de sentimentalismo na poesia, ok? Então, eles tinham esse objetivo, reagir contra o romantismo, contra esse exagero, contra o sentimentalismo e devolver à poesia a beleza formal. Para os poetas românticos, a poesia, quanto mais sentimento, quanto mais exagero de sentimento, mais bela a poesia é. Para os poetas românticos, a poesia é fonte de inspiração, de iluminação. Para os poetas parnasianos, não. A poesia, ela só é bela se você cultuar a forma dela, se você eliminar esses excessos sentimentalistas românticos, Isso compromete a beleza do poema, porque eles acreditavam que a função da arte era produzir o belo. Por isso eles adotaram um lema que eu vou falar daqui a pouco especificamente sobre ele para vocês, que é o lema A Arte pela Arte. Ou seja, para os parnasianos, a arte, ela deve servir à arte, ok? Isso é a beleza do poema. Bom, no próximo slide temos aí, uma pintura do italiano Rafael chamado O Parnaso. Parnaso é uma montanha na Grécia e que os antigos gregos acreditavam, que lá morava o deus Apolo, que é o deus protetor dos poetas, e as ninfas. Então, daí vai surgir o parnasianismo, Uma das coisas que o parnasianismo gostava era de fazer referências à cultura grega, à mitologia grega dentro dos seus poemas. Outra coisa, eles abominavam dos poemas falar de problema social. Para o poeta parnasiano é a arte pela arte, ou seja, eu vou usar da literatura para falar de uma pintura, para falar de um vaso grego, para falar de uma estátua, mas eu não vou usar a poesia para falar de problema social, porque isso vai tornar o poema feio. E qual é o objetivo dos poetas parnasianos? É tornar a poesia bela. Eu só vou conseguir isso
falando de arte e utilizando da métrica formal, que nós vamos ver daqui a pouco o que é isso, ok? Neste próximo slide, vocês podem ver, né, a foto que eu trouxe aí para vocês, é a foto do Monte Parnaso. É um monte, né, famoso lá na Grécia, e ele era, né, habitado pelo deus Apolo, né, que é o deus das artes, é o deus do sol, e habitado também por muitas ninfas, muitas musas, né? Esse Monte Parnaso, os poetas acreditavam que, para se ter inspiração, era preciso, né, frequentar esse monte, né, ir atrás, né, do deus Apolo para pedir a bênção ao deus Apolo, que é o deus das artes, entendeu? Então daí vem o nome parnasianismo, uma homenagem dos poetas franceses à mitologia, né, à cultura grega, ok? E aí, qual é o contexto histórico do parnasianismo no Brasil? E mesmo na Europa, galera, é o mesmo contexto histórico do realismo, o mesmo contexto histórico do naturalismo. Então vamos relembrar, né, por causa das outras videoaulas. O Brasil ele estava vivendo o ciclo do café, né, que era o que movimentava a economia da época, que desenvolveu muito em São Paulo, depois Rio, depois Minas Gerais, né, decadência da monarquia. A sociedade brasileira, os fazendeiros, eles já não queriam a monarquia portuguesa aqui mais. Eles já, né, já se cogitava, né, fazia esse movimento para tornar o nosso país uma república. Aí, Princesa Isabel declara a Lei Áurea, assina a Lei Áurea, aquela, né, que abole a escravidão no Brasil em 1808. E um ano depois isso, da abolição da escravatura, a sociedade brasileira vence e a monarquia cai e assim proclama-se, né, a República Federativa do Brasil, 15 de novembro de 1889. E aí o parnasianismo está vivendo, né, passa-se um tempo e depois da proclamação da República a gente tem o primeiro governo, né, republicano, que é o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e que institui a primeira Constituição no Brasil. Então, todos esses fatos históricos da segunda metade do século XIX, é nesse meio aí é que se desenvolve o parnasianismo no Brasil. Mas, que interessante é que, como eu já disse em outra videoaula, essas três literaturas, realismo, naturalismo e parnasianismo, eles surgem na Europa, na França, em 1880 e já em 1882, né, igual o poeta Teófilo Dias, né, ele inaugura o parnasianismo brasileiro quando ele publica o livro chamado Fanfarras. E o mais interessante, né, o parnasianismo ele se desenvolve no Brasil na poesia, ele é exclusivo, galera, da poesia, enquanto estava também desenvolvendo o realismo, naturalismo e surgindo o simbolismo, essas 4, 5 escolas literárias, todas se desenvolvendo nesse mesmo contexto histórico. E vale lembrar, o parnasianismo, ele começa em 1802 e ele permanece no Brasil até 1922, galera. O ano da famosa Semana da Arte Moderna, que eu falei em outra videoaula que está no nosso canal, ok? Galera, aí vocês podem me perguntar, mas quem, né? Quem disseminou pelo nosso país a poesia parnasiana? Pois é, quem disseminou, quem espalhou, foram três caras muito feras em fazer
poemas, parnasiano, soneto. É a famosa tríade parnasiana, encabeçada por Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira e o mais famoso dos poetas, considerado príncipe dos poetas brasileiro, Olavo Bilac. É isso mesmo, o saudoso Olavo Bilac, com os seus colegas Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa, espalhou a poesia parnasiana pelo Brasil. Eles foram responsáveis por essa vasta produção poética parnasiana até a semana de 22, que inaugurou o modernismo no Brasil, ok? E aí no próximo slide eu trago para vocês um dos sonetos famosos do Olavo Bilac, que é o Ouvir Estrelas, em que ele diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea com o palho aberto cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Pois é, esse aí é o nosso príncipe parnasiano. Ele fez essa homenagem para as estrelas que ele via do quarto dele, ok? Como vocês podem ver, neste soneto Ouvir Estrelas, a gente já começa a perceber algumas características da escola parnasiana, né? Uma característica que eu já disse a vocês é a arte pela arte, quer dizer, a poesia vale por si mesma, né? Ela é um exercício de composição de versos. Eu não quero saber de que tema eu estou falando no poema, eu quero fazer um exercício de colocar rimas raras, de preocupar com a métrica, com a forma do poema. Por isso que o tipo de poema mais utilizado na poesia parnasiana é o soneto, ok? Como vocês puderam observar, né, no soneto Ouvir Estrelas. Outra característica que é este culto à forma. O poeta parnasiano, ele preocupa com a forma, ele preocupa em buscar a perfeição da forma, por meio de rimas, por meio da metrificação rigorosa, além da valorização do soneto. Não esqueçam disso. Preciosismo é a terceira característica, galera, da poesia parnasiana. Por quê? O artista parnasiano, ele é muito detalhista. Para ele, cada objeto de arte é singular, é único, é perfeito. Portanto, ele tem que descrever minuciosamente cada detalhe de uma obra de arte. E aí vai cair na quarta característica da poesia parnasiana, que é descritivismo. O poeta parnasiano, ele exagera na dose, na arte de descrever, né, alguma obra de arte, ok? Eles também são muito objetivos e impessoais. O que é isso, galera? O poeta parnasiano, ao dar preferência a descrever uma obra de arte, então ele não vai dar a sua opinião sobre ela, né? Ele vai tentar fazer como se fosse uma fotografia dessa obra de arte em forma de verso-estrofe. Por quê? Porque ele vai detalhar demais, ele vai descrever demais, mas ele não vai dar opinião sobre aquela obra de arte. Guardem bem isso. A linguagem romântica, ela é pessoal, ela é subjetiva, porque ela tem a opinião de quem escreve. A arte parnasiana, ela é
objetiva e impessoal, porque ela não tem opinião de quem a descreve, ok? E aí no próximo slide eu trago um exemplo, né? Outro exemplo de poesia parnasiana. Esta agora pertence ao Alberto de Oliveira e ele intitulou Vaso Grego. Pelo próprio título, a gente já entende que ele vai descrever um vaso grego. Olha como que o poeta parnasiano trabalha a linguagem. Ele diz assim: essa de auros relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia já deu aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que eu suspendia. Então, ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o louvor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a, as bordas finas há de lhe ouvir, canora e doce, ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Olha, galera, com esse monte de palavra difícil, o nosso poeta Alberto de Oliveira, ele quis descrever a cena que o poeta Teos admirando um vaso grego e escrevendo sobre ele. Simples assim, com esse monte de palavra difícil. Outra coisa, quando ele termina lá colocando que esse vaso, né, fosse encantado, música de corda, é porque o poeta parnasiano, ele tentou aproximar novamente poesia de música. Por quê? Porque quem criou a poesia foram os gregos antigos. Quando eles criaram, poesia e música eram juntas. Então, a ideia do poeta parnasiano era trazer um pouco da cultura grega para dentro da nossa literatura. Pois é, eles quiseram unir novamente poesia e música. É outra característica do parnasianismo, ok? E ainda como características da literatura parnasiana, nós temos a metrificação rigorosa, né? O número de sílabas poéticas deve ser o mesmo em todos os 14 versos do soneto que eles gostavam de escrever, galera. Preferencialmente versos decassílabos, porque isso foi criação, né, dos italianos para o soneto. É o soneto mais perfeito, é que tem versos com 10 sílabas poéticas, mas eles também gostavam dos versos alexandrinos, que são versos feitos com 12 sílabas poéticas, ok? E o descritivismo eu já falei para vocês. Esse poema que eu li para vocês, Vaso Grego, de Alberto de Oliveira, é o maior exemplo de uma poesia totalmente descritivista, detalhada, falando de um objeto de arte, ok? E agora no próximo slide eu trago para vocês mais um poema parnasiano, agora de Raimundo Correia. O título é As Pombas. Galera, esse povo adorava umas palavrinhas difíceis, né? E eles descreviam as cenas e a gente aqui é que tem que se virar para entender o que eles quiseram dizer. Mas vamos lá que essa é fácil. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo, elas, serenas, ruflam as asas sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada.
Também dos corações onde abotou os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Galera, o Raimundo Correia, ele utilizou-se das pombas, do revoar das pombas, para falar sobre a passagem do tempo na nossa vida, a infância, a adolescência, a juventude e a fase adulta, ok? Como características finais do parnasianismo, a gente tem a preocupação com a forma, como eu já disse, eles preferiam o soneto. Por quê? Porque o soneto é considerado uma forma clássica da poesia, principalmente se vier com versos com 10 sílabas poéticas. Eles comparavam a poesia com as artes plásticas, né? A pintura, a escultura, faziam referência à mitologia grega e latina. Eles preferiam temas que pudessem descrever e davam um enfoque sensual da mulher. Tinham verdadeira habilidade de criar esses versos, né, nesse soneto. O vocabulário deles era super mega culto, por isso que a rima deles é rara. Eles jamais aceitavam rimar palavras da mesma classe gramatical. Então, jamais iria rimar dois substantivos, por exemplo, mão e peão. Não, eles pegavam, se um era o substantivo, ia rimar com um verbo, por exemplo. Por exemplo, mão, substantivo, são, verbo. Isso é chamado na literatura de rima rara. É um vocabulário muito mega culto, galera. Eles eram objetivistas, né? Eles não davam opinião, eles descreviam a obra de arte, mas não davam opinião sobre ela. Os temas eram universais. Não pense que você vai achar por aí poesia parnasiana falando de problemas do Brasil do século XIX. Não, galera. Isso tornaria o poema feio. Então, eles gostavam de falar de coisas universais, assim como a arte é universal. Por isso, eles tinham também apego à tradição clássica. Quem é a tradição clássica? A cultura grega e a cultura latina, ok? Bom, e aí eu trago no próximo slide, não vou ler ele todo, é um poema muito grande. No slide eu já coloquei só um fragmento dele, que é chamado de Profissão de Fé. O poeta que criou este poema, ele vai comparar o trabalho do poeta com o trabalho do ourives. Ourives é a pessoa que é profissional em produzir, em fabricar, né, joias. Então, os poetas parnasianos, eles gostavam de se comparar ao ourives. O trabalho com poema tem que ser o mesmo trabalho do ourives, ele tem que retirar da pedra bruta uma joia rara, ok? Então, por isso que ele fala, lá na última estrofe que eu vou ler para vocês, que ele fala assim: porque o escrever tanta perícia tanta requer, que ofício tal, nem há notícia de outro qualquer. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, indo ao cair vibrando, em prol do estilo. Que estilo? O estilo do poema. O poeta parnasiano não é fonte de inspiração, é fonte de muito trabalho, é pegar as palavras, jogar no papel e lapidar um poema como se lapida uma joia de uma pedra bruta, ok? E assim, galera, eu termino para vocês essa aula, né, de poesia parnasiana.
um estilo literário que veio de reação, né, em oposição ao romantismo, ao exagero de sentimentalismo do romântico, em que os poetas se comparavam com o ourives, que é aquele profissional que fabrica joias. Para eles, poema tem que ser lapidado, assim como uma joia é lapidada de uma pedra bruta. E assim eu termino essa aula com o nosso príncipe da poesia brasileira, que é o Olavo Bilac, no poema que eu já li para vocês no meio dessa videoaula aqui. E o final ele diz: eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e entender estrelas. E aí eu deixo para vocês uma reflexão. A poesia parnasiana, ela combatia o sentimentalismo exagerado dos poetas românticos. Mas que coisa mais romântica do que essa frase? Só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e entender estrelas. Olha aí o poeta falando de amor, que é um tema universal também. Ok, galera? Tchau e até a próxima.